Livro de Êxodo, capítulo 14, o versículo 12 ao 16. Êxodo, capítulo 14, versículo 12 ao 16. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Amém. Meus irmãos, o ser humano, ele acha, na sua maioria, nós não podemos generalizar nada, que as coisas, elas pura e simplesmente caem do céu. Ou porque Deus é um ser todo-poderoso, é potentíssimo, e Ele tem a obrigação por si só de fazer as coisas acontecerem. Mas, na verdade, tudo que vai acontecer na minha vida depende de mim, depende de você. O Senhor, Ele faz, mas para Ele fazer tem que haver a manifestação da minha fé. O primeiro momento é o momento onde nós ainda não vimos o poder de Deus, nós não conhecemos Jesus, ainda não provamos que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. E quando a Bíblia diz provar o Senhor, Ele é bom, não está dizendo no termo de testar a Deus, de colocar Deus à prova, mas no sentido de você experimentá-lo, de você saborear o Senhor, de você degustar o prazer que é a presença de Deus. E poucas pessoas, elas saboreiam a essência de Deus. Então, no primeiro momento, o Senhor, Ele vai fazer tudo. Ele vai me trazer à igreja, Ele vai se manifestar com poder, Ele vai abrir uma porta, Ele vai fazer uma cura, Ele vai dar um livramento. Então, o primeiro contato é algo que nós precisamos para entender que o Senhor é Deus. Até porque a fé, diz a Bíblia, que ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então esse contato é fundamental para nós. É muito importante. E Deus, Ele faz. Mas a partir daí, as coisas, elas começam
a depender de nós, do que vamos ouvir, do que vamos acreditar, do quanto nós vamos confiar e do quanto vamos entender que o nosso Deus é soberano, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que nós pensamos. Esse é o nosso Deus. E quando eu me deparo com essa mensagem, uma mensagem de vitória, mas apesar de ser uma mensagem de vitória, é um momento de incredulidade de um povo que viu o agir de Deus sobre a vida deles, viu a poderosa mão de Deus agir sobre a vida deles. Glória a Deus. Um povo que, diz a Bíblia, viveu em terra estranha por 400 anos. Um povo que foi escravizado no Egito. E um povo que teve a sua mente cauterizada. Porque quando você está fora do teu ambiente, quando você está vivendo num lugar que não te pertence, você começa a absorver os costumes. Por isso que a palavra de Deus diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Você pode ter todo um padrão de vida, você pode ter uma vida de temor a Deus, mas quando você começa a andar com aqueles que não têm temor de Deus, você começa a perder o bom senso e começa a viver uma vida na prática da falta do temor de Deus. E eles foram cauterizados, a mente cauterizada. Eles começaram a conviver no Egito, uma nação politeísta, adorava vários deuses, uma nação idólatra. E eles estavam ali, foram escravos, e começaram a perder a referência em Deus. Mas um certo dia o Senhor, ele desce, escolhe um homem chamado Moisés, porque a verdade é que Moisés, ele não nasceu libertador. Deus fez em Moisés um libertador. Glória a Deus. É diferente de Jesus. Jesus, ele já nasceu sendo o libertador. Glória a Deus. Aleluia. Mas Moisés, ele foi feito libertador. Deus escolheu Moisés e fala: Moisés, eu estou te enviando ao Egito para tirar o meu povo de lá da escravidão, porque eu estou vendo a aflição deles, o clamor deles chegou até mim. E depois de um momento de relutância com Deus, Moisés aceita essa missão. E Moisés, ele vai para o Egito. E Moisés, ao chegar no Egito, ele começa um trabalho. Ele começa a dar forma a esse propósito de Deus. Ele vai para Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa meu povo ir embora. E o Faraó, ele não permitia que o povo fosse embora. E Deus, ele agiu no Egito com aquilo que nós chamamos as maravilhas faraônicas, as 10 pragas. E Deus, ele fez 9 pragas. E na 10ª ele determina para Moisés: olha, Moisés, prepara o povo, santifica-os, mata o cordeiro, celebrem a Páscoa, a libertação, e com o sangue do cordeiro você vai ungir os umbrais das portas, os batentes. E a casa que estiver com a marca do sangue, o destruidor, ele não vai tocar, ele vai passar direto. E assim foi feito. Naquela noite morreram todos os primogênitos do Egito, mas os primogênitos de Israel ficaram guardados, foram guardados. Meus irmãos,
E com isso o Faraó vira e fala para Moisés: olha, leva esse povo embora daqui logo, porque grande tristeza abateu-se sobre nós. Tira logo daqui. E o povo sai do Egito. Mas eles não saíram de mãos vazias, não. Eles estavam de mãos vazias, mas saíram de mãos cheias. Porque os moradores do Egito os abençoaram. Deus abriu o coração deles e disse: vão lá, peçam, e eles vão dar. E eles deram ouro, deram prata, deram gado, deram tudo. E eles saíram abençoados. Mas para quem pensa que as coisas são tão simples, não. Agora entra o ser humano. Agora entra o que nós temos que fazer. Porque o que Deus tem que fazer, Ele faz. Mas o problema é, o que você tem que fazer, você tem feito? Você tem procurado fazer a tua parte? Você tem procurado alimentar a tua fé, exercitar a tua fé com Deus? Ou você está achando que as coisas elas vão cair do céu sobre a sua vida, pura e simplesmente porque você acha que tem que ser? Meus irmãos, nós temos que nos esforçar. E o povo sai daquele Egito, que eles começam a caminhar pelo deserto, e eles chegam diante do Mar Vermelho. Aqui a história começa a ficar interessante. Aqui a história ela começa a mostrar o que é o ser humano. Porque Deus, nós sabemos quem Ele é. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos colocou na sua maravilhosa luz. Jesus, Ele diz que se nós conhecermos a verdade ela nos liberta. Glória a Deus. Até onde você quer a tua libertação? Até onde você quer a mudança na sua vida, na sua história? Até onde você está disposto a ir para obter essa libertação, essa mudança? E toda mudança, ela dói. Toda mudança, ela requer muito empenho, muito esforço. Porque ela não começa só externamente, não. Ela tem que vir de dentro para fora. O cristianismo, ele é de dentro para fora. Tem pessoas que acham que só mudar a aparência, mudar o estereótipo, tá bom. Meus irmãos, mudar o exterior é sair do Egito. Mudar o interior é tirar o Egito da sua vida. Meu Deus. Quantas pessoas saíram do Egito naquela época com Moisés? Mas o Egito estava dentro deles ainda. Eles ainda não tinham entendido que agora eles tinham conquistado a liberdade, a libertação, que o Senhor os havia tirado do cárcere, do aprisionamento espiritual, do aprisionamento físico. Mas a mente deles estavam cauterizadas, estavam com a mente obscurecida. E eles chegam diante do Mar Vermelho, e ali eles acampam, eles param. E num determinado momento eles observam que vem um exército se aproximando. E eles identificam que era o exército do Faraó. Faraó estava ali de novo para levá-los ao Egito novamente. E eles viram para Moisés e falaram: e agora, Moisés? E agora? Nós não te falamos que era melhor ficar no Egito? Olha só, meus irmãos, eles passaram 400 anos clamando por libertação. E quando Moisés estava naquele Egito para tirá-los de lá, pela poderosa mão de Deus, eles disseram: Moisés, nós queremos continuar aqui. Meu Deus. Irmãos, quem em sã consciência quer continuar vivendo no problema?
saciada. Ninguém. Mas eles, nós te falamos, Moisés, era melhor ficar lá do que morrer aqui nesse deserto. E agora? E era uma multidão. E eles começaram a acuar Moisés. E agora, Moisés? E agora, Moisés? Meus irmãos, o Senhor, Ele faz a parte dele. Você tem que fazer você. Não adianta você jogar nas costas de Moisés. Não adianta. Não adianta você jogar nas costas do pastor. O pastor não é culpado pela tua mente cauterizada. O pastor não é culpado porque você quer continuar vivendo no Egito. Você não quer tirar o Egito da tua vida. Deus não tem responsabilidade sobre isso. Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus. Deus é o Deus do milagre. E eles acuaram Moisés. Imagina Moisés ali e aquela multidão andando contra ele. E Moisés para e fala: peraí, se acalme e veja o livramento que o Senhor hoje vos dará. Porque aos egípcios que vocês estão vendo, nunca mais o verão. Moisés sabia o que Deus podia fazer. E diz a Bíblia que Moisés ele foi orar. E Deus ele vira para Moisés e fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Olha a pergunta de Deus para Moisés. Moisés, por que você está clamando? Por que você está orando, Moisés? Aí você vai falar: pastor, mas eu não tenho que orar? Pastor, eu não tenho que clamar? O problema é que você está orando muito tempo, você está clamando muito tempo, mas você não está tomando posição com Deus. Você tem que orar, você tem que clamar, mas você tem que se posicionar. E aquele momento não era momento somente de orar, era momento de decisão. Era momento de posicionamento. E o povo precisava se posicionar. O povo precisava exercitar a fé deles. Eles precisavam entender que se Deus os tirou do Egito com um poderoso braço, poderia também ali agir poderosamente para livrá-los daquela situação desfavorável. Só que o ser humano, ele passa os dias vendo o poder de Deus. Na primeira luta, ele já questiona Deus. Ele já questiona Jesus. No momento difícil, ele já prefere abdicar da presença de Deus e declara o seu desejo de permanecer vivendo no Egito. Porque quando eu estava lá no mundo, eu não passava por isso. Mentira! Lá no mundo você era humilhado, você era envergonhado, você era desprezado, você não era ninguém. E hoje o Senhor, Ele te resgatou, Ele te comprou para te dar vida e vida com abundância. E quando você para diante do mar vermelho, você precisa agora exercitar a sua fé. Porque os que são chamados não recuam. Os que são chamados não desistem. Os que são chamados, eles se superam. E você tem se superado. Você tem se superado diante das adversidades. Ou será que cada dificuldade que aparece, a tua vontade é de voltar para o Egito? É de voltar para o teu mundinho? Para uma vida onde você não era nada, não era ninguém. E Moisés está clamando: Moisés, toma posição, Moisés, para diante do mar, levante a sua mão, toque no mar e o mar vai se abrir, vai se fender ao meio. E vocês vão passar pelo meio do mar. Meus irmãos, é isso que o Senhor ele faz. E Moisés ele toca no mar, e o mar se abre. Ali mais uma vez Deus mostrou o poder dele. Eles estavam vendo a maravilha.
E eles atravessam aquele mar. E Deus coloca entre Israel, entre aquele povo e o Egito, um mar. Que eles não poderiam retornar. E assim hoje na sua vida, o Senhor, Ele não quer que você retorne. Ele quer que você atravesse o mar. Ele quer que você prossiga, porque existe para a sua vida um plano da soberana vocação. Glória a Deus. Existe um propósito, a salvação da sua alma. Existe a promessa de uma vida e vida em abundância. Mas nesse momento, a tua decisão, a tua escolha é o desejo de voltar para o Egito e viver escravo, ou é de atravessar o mar e caminhar para a terra que mana leite e mel, debaixo da obediência de Deus. Porque esse povo estava cauterizado. Esse povo caminhou para a terra que mana leite e mel, mas eles estavam cauterizados e rebeldes. E eles peregrinaram 40 anos no deserto. Em 40 anos se passaram 4 gerações. Até que se levantou uma geração que não conhecia o Egito. E não conhecendo, eles não tinham por que voltar para lá. Agora eles podiam entrar na terra e mandar leite e mel na Canaã. Assim é você. O céu, ele clama pela sua vida. O céu te espera. As portas dos céus estão lá para aquele grande momento em que o Senhor vai nos convidar a entrar por elas. Mas você quer entrar por essa porta? Amém, Jesus. Ou você quer voltar para o Egito? Você quer voltar e viver debaixo da humilhação de Faraó? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O ser humano, ele é escravo do pecado. Ele é escravo das suas escolhas. São as suas escolhas. Tem pessoas que têm mania de dizer que é o diabo. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Isso é mania de se eximir de responsabilidade. O diabo, ele faz as dele mesmo, ele apronta, é dele. Mas você tem que entender que você também tem vontade, que você também tem querer, que você também tem escolhas. E quais têm sido as suas escolhas? Atravessar o mar e caminhar para a glória, ou permanecer parado reclamando. Porque esse povo estava reclamando, estava acuando Moisés. E você, do que tem reclamado na sua vida? Você, do que você tem lamentado? Preste atenção. Agradeça a Deus porque você está aqui. Agradeça a Deus porque você respira. Agradeça a Deus porque você tem saúde para lutar, para caminhar. Você tem saúde para viver a sua vida. Você tem saúde para trabalhar. Você tem saúde para cuidar da sua família. Então agradeça a Deus por Ele te amar e te permitir ter forças, ter condição de lutar, de se esforçar. Como Ele disse a Josué: esforça-te, porque eu sou contigo. Se esforce. Não pense que as coisas vão cair do céu, não, que não vai não. Deus já dá chuva do céu para poder facilitar a nossa vida. Já dá um sol para facilitar. O que nós queremos mais? Ele te dá saúde. Pastor, mas eu estou com um ai aqui, eu estou sentindo um ai ali. Você também está envelhecendo. O corpo desgasta. Normal. Mas você tem vigor físico ainda. Você não está entrevado numa cama.
Pessoas numa cadeira de roda fazem de tudo para poder não ficarem independentes, não se pararem diante da dificuldade do problema. E você é saudável, tuas pernas, teus braços, tuas faculdades mentais no lugar, está reclamando da tua vida, está dizendo que o mar é difícil de passar, está dizendo que não dá para enfrentar Faraó. Tudo bem, enfrentar Faraó não dá, mas dá para você exercitar a tua fé e passar pelo mar. Glória a Deus. Dá para você exercitar a tua fé e Deus abrir caminho no meio do mar. Deus, ele te mostra a luz no fim do túnel. Nós queremos ser vitoriosos sem lutar, vencedores sem lutar. Tem que lutar. Você tem que lutar. A Bíblia diz que nós não somos aqueles que recuam para a perdição, mas somos aqueles que prosseguem para ganho e salvação da alma. Glória a Deus. Os que são chamados, os que creem, esses se empenham, se esforçam. O apóstolo Paulo, ele diz que eles se fatigavam em dobro. Ele pregava o evangelho, mudando as igrejas e trabalhava fazendo tenda para não ser pesado a ninguém. O apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho, ele era apedrejado, sacudia o pó do povo lá para a cidade que apedrejou ele. Porque ele sabia que ele foi chamado para cumprir uma missão. Glória a Deus. Plano. Glória. E você? Está parando diante do obstáculo por quê? Está dizendo que não consegue por quê? O que te falta é fé. Ah, você vai dizer, pastor, Deus precisa acrescentar minha fé. O Senhor não acrescenta fé a ninguém. Porque a fé é algo que parte da sua vida. Ela vem pelo ouvir pela palavra. A fé é crer no invisível, é acreditar naquilo que você não vê, mas você sabe que existe. Isto é fé. A fé, ela tem que estar dentro de você. A mudança parte da sua vida, da sua história. É mais fácil sentar, lamentar, chorar, murmurar, do que se posicionar e falar: eu vou enfrentar este mar, eu vou enfrentar o mar, eu vou passar por isso, eu vou. A decisão é sua, está nas suas mãos. Abre o teu coração para o Senhor, deixa Jesus esclarecer na sua vida o chamado dele. Amém? Amém.